Eu sou Elane, sou psicanalista e trabalho também com terapia relacionada às questões familiares. E eu sempre falo isso, que eu vejo, eu gosto de passar assim umas 2 horas olhando por dia, mais ou menos, que eu posso, o tempo que eu posso, de ver as postagens do Instagram e ver sobre o que a gente vai comentar. E eu vejo muito pessoas colocando lá, né? Eu constelei, constelação familiar, né? Que eu trabalho com isso há 10 anos já. Eu constelei e mudei minha vida. Ou então, um terapeuta convidando, venha constelar e mudar a sua vida. Vou contar um caso para vocês que eu atendi essa semana. A pessoa me procurou, eu havia feito a constelação com ela, nossa, já deve ter 1 ano e meio, mais ou menos, se não tem mais. E ela chegou aqui com uma outra demanda. Ela queria um outro assunto. O primeiro, alguma coisa relacionado à empresa dela, onde ela trabalha, e o outro relacionado a ela não conseguir estar com alguém, não conseguir conseguir um namorado, não conseguir se relacionar. E na hora que ela sentou, que a gente começou a conversar, eu falei assim, como é que tá a nossa última vez? Como é que ficou a sua vida? Eu já tinha percebido imediatamente que estava travado. Ficou lá, exatamente. E foi assim, na lata. Foi na lata. Ela me disse, está do mesmo jeito. E eu percebi imediatamente, estava exatamente no mesmo lugar onde nós finalizamos a constelação anterior. Então, 1 ano e meio depois, ela quer um outro tema, quando o anterior está no mesmo lugar. Aí eu voltei a perguntar: como que você acha? Nós devemos caminhar ou voltar lá? E aí fizemos um exercício primeiro mostrando para ela. Ela estava no mesmo lugar onde nós a deixamos no último encontro em que ela participou. Então, quando a gente fala assim, olha, eu faço terapia e minha vida vira assim, não é a terapia, não é o terapeuta, não é o método, não é a beleza do consultório do terapeuta. O que faz a sua terapia dar certo, não estou falando de terapia alguma, eu estou falando da minha. Eu sou psicanalista e eu trabalho com constelação familiar. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de terapia e eu acredito que todas elas deem certo de alguma maneira. A questão é, não existe terapeuta para aquele que não quer se tratar. Então, quando você pega uma pessoa que 1 ano e meio atrás veio aqui, a gente mostrou o que se deu, o que se apresentou para a pessoa, o que ela precisava, a postura que ela precisava tomar diante da vida, ela não tomou. Então, o que eu vi ali? É como se ela estivesse segurando aquilo ali, porque perder aquilo ali é dizer que ela não tem razão. Muitas vezes as pessoas chegam aqui querendo ajuda, mas querem ter razão. Então elas contam a história delas e eu fico ouvindo. Aí chega uma hora que eu falo: para, vamos ver se isso que você está falando é verdade. E o que acontece? É exatamente o contrário que se dá. A pessoa percebe que o outro caminhou e ela está parada. Então não adianta eu procurar alguém em busca de ajuda se na verdade eu não quero me ajudar. Por medo, por querer estar certo, por não honrar os pais. E foi exatamente isso. Nós acabamos retornando ao que foi feito anteriormente e voltando, começando o tema que ela trouxe dessa vez. E aí nós fomos vendo que tudo estava desenrolado porque eu coloquei um representante na frente dela, que era a mãe. E ela. Aí eu perguntava assim: como que você se sente aí perto dessa pessoa que está aí na sua frente? Nada, nada mesmo. Eu falei: não sente nada, 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 nada? Não. Aí eu troquei o representante, pus de lado e coloquei o pai.
a mesma sensação, olhando, olhando para o ar. Eu não entendi o que ela ficava fazendo assim, não olhava. Aí eu perguntei: o que que você sente? Olha, ela não olhava, ela baixava a cabeça, ela olhava para lá, ela olhava para cá. Então eu tive que fazer um movimento para que ela se retornasse à vida, de olhar para a mãe, primeiramente, e depois olhar para o pai. Ela demorou, por que, gente? Que a gente demora a olhar dentro dos olhos dos nossos pais. Porque nós não suportamos mesmo encarar o amor deles por nós. Sabe por quê? Porque nós queremos ser coitadinhos, que nós somos sofredores, porque papai e mamãe não foram aquilo que eu esperava. Mas sabe, quando ela percebeu que ela pôs o olhar na mãe, aí vieram as lágrimas. Aí ela começou a sorrir, que ela percebeu a mãe olhando para ela com amor, que ela dizia, parece que ela sentia, para ela não tinha esse amor. Mais difícil foi com o pai, porque o pai e a mãe tiveram muito problema, segundo ela, né, de relacionamento. Foram casados 30 e poucos anos. Enquanto ele viveu, o pai morreu e ficou a mãe. E o que que acontecia com ela? Ela não suportava a dor das brigas do pai e da mãe. Então ela aprendeu a se distrair quando olhava para os dois. E aí eu coloquei essa pessoa de frente para o pai e para a mãe. E ela foi abaixando a guarda, foi abaixando a guarda, foi abaixando a guarda até que eles entrassem aqui como pai e mãe. E eu disse para ela: para de entrar na briga de marido e mulher. O seu pai é o marido da sua mãe, foi o marido, vai continuar sendo, né? Porque é um vínculo que não se desfaz. E ela gostava, ela gosta e ela sempre vai gostar do seu pai, do marido dela. Ela pode até arranjar outro parceiro, mas o amor dela pelo pai, então ela levou aquele susto, como assim, né? Como a mãe que brigava todo dia com o pai podia amar o pai? E aí estava o pai e a mãe de braços dados, de mãos dadas, né? E ela encostada nos braços dele, de mãos dadas com ele, como se dissessem para a filha: isso aqui é conosco, não se enfie aqui, é grande demais para você. Aí ela levantou de novo o tupete para olhar para os pais. Depois ela foi baixando, baixando, baixando e enxergou ali os pais. Eu lembro que eu já conversei com a mãe dela. Ela já foi lá no meu consultório umas 3 vezes. E uma das vezes que eu conversei com ela estava pedindo ajuda. Ela estava completamente fechada, completamente fechada. E aí eu só falei assim para ela: dona, a senhora pode amar o seu marido aqui, as portas estão fechadas, ninguém vai interferir. Aqui você pode amar o seu marido. E foi aí que ela conseguiu, ela deu um sorriso tão largo, porque ela tem muitos filhos, me parece que uns 12 filhos, alguma coisa assim. E nenhum admite que ela ame esse pai. Eles não suportam a ideia de que a mãe possa amar o pai como o pai era. E ela escondeu esse sentimento para não magoar os filhos. Se vocês soubessem o sorriso que essa senhora deu quando eu disse: a senhora pode amar o seu marido. Ela relaxou. E eu pude ajudá-la quando ela esteve no meu consultório. Então, gente, muitas vezes, ou quase sempre, estou para dizer que sempre, nós colocamos uma capa de que nós somos os melhores, de que nós somos bons. Podemos ser, mas nunca melhores que nossos pais, porque foram eles que nos fizeram. Então, eles, com a luta deles e com tudo aquilo que eles puderam nos dar, exatamente o que deram foi suficiente para a gente chegar onde está hoje.
e ser a pessoa bam 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 que a gente diz que é. Tá tudo bem, você pode ser, mas em primeiro lugar, honre seu pai, sua mãe, seus avós e suas avós. Honre. Isso não significa que você tem que fazer o que eles fizeram. Significa que você tem que fazer da sua maneira, com respeito à maneira deles. Eles tomaram a decisão de ser como eles eram, ou se não tomaram a decisão, foi aquilo que deu para fazer. Pega isso, guarda com você e segue, porque exatamente aí está a sua força.